Amém? Alguma pergunta até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone e perguntar. Muito bem. Agora, olha só que coisa interessante. A segunda parte da resposta do que eu estou colocando é a questão da continuidade. Por que Deus quer continuidade? Por que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará? Por que está escrito ali que o sacerdote tinha que manter o fogo aceso constantemente? Nós estamos falando aqui de eu não me lembro muito bem as medidas do altar do holocausto, mas eu vou dizer para você aqui. Imagine um balcão de bronze, mais ou menos aí medindo 6 metros de comprimento, um retângulo, né? Medindo 6 metros de comprimento por 5 metros de largura. Nós estamos falando de uma grelha, de uma churrasqueira, medido 6 por 5. E ela era de bronze completamente. Quem aí é mecânico e eletricista sabe que o bronze é um metal capaz de aguentar temperaturas elevadíssimas. O bronze, ele o ponto de fusão do bronze, ele é tão alto que não se consegue cortar bronze com maçarico. Então, quem aí já tentou cortar bronze com maçarico vai perceber que não dá para cortar bronze. Bronze e latão não se corta com maçarico. Então, por quê? Porque o ponto de fusão do bronze e do latão, ele é muito alto. Então, Deus mandou construírem esse altar de bronze, essa mega churrasqueira de bronze, justamente porque o ponto de fusão era muito alto, ou seja, o fogo ficava constantemente aquecendo essa churrasqueira e o ponto de temperatura era gigantesco. Para você ter uma ideia, que alguns estudiosos dizem que os sacerdotes que trabalhavam nessa churrasqueira, eles ficavam diante dela por 15 minutos apenas. Para você ter uma ideia, homens que trabalham em empresas que fabricam tijolos, né, olarias, eles trabalham na fornalha, e o pessoal que trabalha com ferro gusa também na forja, eles ficam lá por 1 hora e tem que sair para resfriar. Agora, naquela época, o sacerdote ficava só 15 minutos. Então, ele só pegava o animal que acabava de ser morto, ele passava a faca no pescoço do animal, jogava o animal em cima da churrasqueira, porque era uma churrasqueira gigante, 5 metros por 6, e ele vazava, saía fora. Só fazia isso porque a temperatura era muito alta. Era a temperatura, para você ter uma ideia, a temperatura do altar de bronze, ela precisava ser alta o suficiente para que o animal fosse cremado. Quem aí já participou de um velório e um sepultamento por cremação, sabe do que eu estou falando. Eles colocam o corpo dentro de uma churrasqueira, essa é a verdade, né? É uma grande churrasqueira, que a gente chama de crematório, vem do latim crematorium, que quer dizer lugar onde o fogo fica crepitando, e ali só sai a fumacinha da pessoa, e sai uma pessoa aí de quase 2 metros de altura, gordinho aí, pesando 150 quilos mais ou menos, aí ele sai um potinho assim de cinza, para você jogar depois aonde você quiser. Então, é mais ou menos assim que você pode imaginar que era esse altar. Então, a temperatura era elevadíssima. E os sacerdotes precisavam alimentar isso, porque essa temperatura ela subia a partir da queima da lenha. Então, eles precisavam alimentar esse fogo continuamente. E isso acontecia porque era um único altar, e nós sabemos que os levitas que estavam disponíveis para o trabalho no altar, quando a gente vai ver o início da caminhada para a Terra Prometida,
eram em torno de 21 a 22 mil homens levitas. Então tinha bastante gente para fazer o trabalho, né? Então, gente é o que não faltava para trabalhar. Eles só faziam isso, montar, desmontar o tabernáculo e fazer todo esse processo litúrgico. Então, o suporte logístico era gigantesco, mas havia mão de obra suficiente para fazer tudo isso. Mas a questão é que isso precisava acontecer continuamente. E a pergunta, nós tínhamos duas perguntas. A primeira pergunta já foi respondida, que era: por que fogo associado à pessoa do Espírito Santo? Nós já descobrimos que fogo está associado à pessoa do Espírito Santo, para que porque o fogo consome, ele destrói, aniquila. E a outra pergunta é: mas por que tinha que ser continuamente? Continuamente porque a ideia de Deus é que eu e você tenhamos um altar disponível para mim e para você, 24 horas por dia, para que nós possamos eliminar os nossos pecados. O plano de Deus é disponibilizar para você fogo para queimar o teu pecado 24 horas por dia. A qualquer momento que você tiver a ideia de pedir perdão, o fogo está aceso à tua disposição. Então, a ideia de continuidade de um altar que funciona continuamente, de um fogo que não se apaga, não é para bonito. É para deixar disponível para você e para mim, para que a todo momento que você pisar na bola, der uma escorregadinha, cometer um erro aqui, cometer um erro ali, a qualquer momento que você decidir pedir perdão, esse fogo está aceso para convencer você do pecado, do juízo, da justiça de Deus e aniquilar o pecado para sempre. Deus é muito interessado em que você se livre do pecado. E por isso ele produz um processo logístico gigante. No Velho Testamento, para você ter uma ideia, as pessoas eram limitadas ao altar. E eram limitadas aos sacerdotes. Então, por exemplo, o povo estava caminhando no deserto, o altar estava desmontado, eles não tinham como oferecer sacrifício. Ou seja, o pecado ficava com eles. Eles tinham que aguardar a próxima parada, quando então todo o tabernáculo e o altar iam ser montados, e aí então, quando os sacerdotes acendessem a fornalha, eles pudessem oferecer o sacrifício e então ficarem livres do pecado. A grande sacada do negócio é que depois que Jesus Cristo morreu na cruz e ele subiu ao céu e enviou a pessoa do Espírito Santo, nós passamos a não depender mais de nada físico que o homem pode montar ou desmontar. O fogo, que é a pessoa do Espírito Santo, está disponível hoje continuadamente para que eu e você, a qualquer momento, façamos uso desse fogo e sejamos convencidos do pecado. E então nos livremos dele. Você pode pedir perdão a Deus, você pode pedir auxílio ao Espírito Santo hoje, 24 horas por dia. Ele está à tua disposição, full time. O Espírito Santo, ele está à tua disposição a qualquer hora do dia ou da noite. Em qualquer ponto onde você estiver, dentro ou fora do planeta. Eu falo fora do planeta porque até os astronautas oram lá fora da Terra. O Espírito Santo, ele está entre nós com a funcionalidade principal de convencer o homem do pecado. Quando você comete uma coisa errada, comete um pecado, e você diz assim: nossa, cometi um pecado, tem que fazer alguma coisa, tem que reparar isso. Esse desejo no teu coração, ele acontece só porque a pessoa do Espírito Santo está em você. Toda vez que você se sente triste, abatido por causa de um pecado que você fez, toda vez que você se sente mal por causa de um pecado que você cometeu, é sinal que o Espírito Santo que está dentro de você está te dizendo: você pecou, você está sentindo culpa, você precisa se livrar desse pecado. É essa a função do Espírito Santo. Amém?
Até aqui todos entenderem? Todos entenderam até aqui? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Ótimo, vocês são ótimos alunos, muito bons. Muito bem. Agora, eu quero que vocês aguçem um pouquinho a imaginação de vocês. A imaginação de vocês. Há algumas semanas atrás, eu assisti uma série no Discovery. Não sei se vocês assistiram, mas eu achei muito interessante essa série. É uma série onde eles estavam propondo a ideia de como ficaria a Terra se houvesse ausência do ser humano por uma semana, ausência do ser humano por um mês e ausência do ser humano por um dia. Vocês assistiram essa série? Alguém já assistiu? Nunca assistiram? Meu Deus do céu, só eu assisti isso? Eles passaram essa série por causa da pandemia. Eu não sei se vocês observaram, né, em alguns países onde houve o lockdown e as pessoas não podiam mais sair de casa, principalmente na Índia, alguns países da Índia, da África. Eles observaram aquelas câmeras que ficam na rua, observaram que tinha leões andando na rua, tinha animais andando na rua, tinha tigres, panteras andando na rua. Então, por quê? Porque as pessoas estavam em casa, então os animais começaram a invadir as cidades, começaram a entrar nas cidades. Isso não acontecia quando as pessoas estavam lá. Nessa série que eu assisti, do Discovery, eles começam a perceber a grama da casa, a casa sendo tomada pelo mato. Os carros ficando muito tempo na chuva, sem funcionar, os motores travando, enferrujando, as casas sendo destruídas, detonadas, e a selva invadindo a cidade, porque era a ausência do homem. Então, com a ausência do homem, esse espaço que antes era ocupado pelo homem passa a ser ocupado pelos animais e pela selva. Muito bem. Vamos imaginar, à luz dessa analogia, como seria a Terra, como seria a vida humana, se quando Jesus Cristo morreu e subiu ao céu, ele não tivesse enviado o Espírito Santo. Como você acha que seria a tua vida se Jesus tivesse ido para o céu e não tivesse enviado o Espírito Santo? Vai lá, Caio, explica para nós. O que você acha que aconteceria se Jesus subisse ao céu e o Espírito Santo não viesse? Nós estivéssemos todo esse tempo aí sozinhos. Eu fico imaginando a quantidade de atrocidades que o ser humano já consegue cometer. Tendo o Espírito Santo aqui, tendo o Espírito Santo convencendo que aquilo é errado, que haverá um juízo. Imagine sem o Espírito Santo. A própria humanidade ia se destruir, ia destruir de si mesma. Eu acredito que o homem não ia ter capacidade para lidar com isso. Seria uma busca incessante por respostas, por esperança, talvez até distraindo-se e sucumbindo aos próprios prazeres, aos próprios desejos, a ponto de não haver bondade, não haver nenhum nível de arrependimento. Uhum. Bem interessante. Vamos perguntar para outra pessoa. Presbítera Jéssica, o que você acha? Como é que seria a humanidade se nós estivéssemos sem a pessoa do Espírito Santo? O Espírito Santo estivesse ausente. Como o Caio falou, né?
Ficou mudo. Isso, pode falar agora, Pedro. As pessoas fazem tantas coisas ruins, já vi no modo assim, Deus ele nos criou, né, a sua imagem e semelhança, Uhum. e nos deu também o seu espírito. E mesmo assim, olha, já, como diz, estão totalmente, até foi acho que o Renan passado que falou sobre isso, totalmente fora da origem, né, porque fomos criados. Imagine então sem o Espírito Santo, como seria? Seria totalmente desenfreado. Se hoje já está assim mesmo com o Espírito, mesmo tipo assim, você sabendo, quando Paulo falou assim, quando eu penso em fazer o bem, o mal eu já cometi. Mesmo você tendo o Espírito, sabendo que você não pode fazer aquilo, muitas vezes você faz. Imagine então sem o Espírito. Eu acho que, como diz, ficaria totalmente desenfreado, né? As coisas. Verdade, Esse é o meu modo de pensar. verdade. Mais uma pessoa, vamos pedir para o Lucas. O Lucas. Lucas, você é novato, hein? Você pode errar. Me diga, o que você acha que iria acontecer na vida do homem se o Espírito Santo estivesse ausente, ele não tivesse descido? Tá mudo o teu telefone. Aí, beleza, A Lucas. paz, apóstolo. Rapaz, Eu acho que, como a presbítera falou aí, que ficaria desenfreado, a gente cometeria os pecados e os erros sem a chance e sem o psicológico de ter o perdão e ter a sensação do Espírito Santo de ter a certeza que errou, de pedir a nova chance de fazer o certo. maravilha. Você fala como um veterano, meu amigo. Obrigado. Muito bem, senhores e senhoras, vocês estão corretos. A humanidade ela estaria completamente sem chance de salvação. Uma coisa muito interessante é que nós olhamos o plano de salvação de uma forma muito simplificada. E até às vezes quando os pastores pregam e tal, a gente pensa que é coisa meio simplificada. Na cruz nós fomos salvos. Beleza. Na cruz a gente foi salvo, né? É mais ou menos como, por exemplo, algumas pessoas que pegam o ônibus, né? Não, eu vou pegar o ônibus. Mas ele não sabe que aquele equipamento que está ali levou anos para um engenheiro estudar, projetar aquele ônibus, projetar aquele pneu, aqueles parafusos, tem uma engenharia, uma ciência por trás de tudo aquilo, uma preparação do homem para ele ser o motorista. Há um monte de engrenagens funcionando para que o ônibus ande. Mas as pessoas, elas querem entender as coisas de forma simplificada. Como é que você vê? Em vez de elas dizerem, não, eu vim em um equipamento de engenharia extraordinário de anos e anos de pesquisa da humanidade, tal, dirigido por um homem extremamente capaz de tantas horas de treinamento e tal, que fez vários cursos e tal. Não, ela simplesmente diz, eu vim de ônibus. E a gente faz a mesma coisa com o evangelho. A gente diz assim, não, você está salvo? Eu estou salvo. Por quê? Por causa da cruz. Jesus morreu na cruz e pronto, estou salvo. Né? Mas não, o processo de salvação, ele é muito complexo. E é importante que eu e você entendamos. Quanto mais nós entendemos o processo de salvação, mais eu e você percebemos o amor de Deus e o esforço do céu para resgatar o homem do pecado. Então, como é que funciona isso? Funciona assim, tudo começa com Deus Pai preparando o planeta para enviar Jesus. Todo o Velho Testamento nada mais é do que uma preparação para que Jesus viesse. É como uma mulher que prepara naquele mês o seu útero para receber o menino ou a menina, da qual ela gerará e dará à luz dali 9 meses. Então, o Velho Testamento é o útero de Deus. O Novo Testamento, nos 4 primeiros livros, que são o que a gente chama de evangelhos sinóticos,
eles narram a vida de Jesus, ou seja, o nascimento dessa criança, vida e morte de Jesus. Então, se nós vivêssemos e pensássemos só na vida e na morte de Jesus, sem perceber toda a preparação que o pai dele fez para nos enviar Jesus, nós seríamos negligentes. É como se você se preocupasse com a criança e ignorasse a mãe. Mas a mãe é tão importante quanto a criança. Então, o Velho Testamento é como se fosse a mãe. E o Novo Testamento é como se fosse a criança. Há uma engrenagem funcionando. Então, Deus, ele prepara todo o histórico, todo o ambiente terreno para Jesus vir. Jesus vem, realiza o trabalho que nós conhecemos como trabalho de salvação, trabalho da cruz, morre pelos nossos pecados, mas aí Jesus envia o seu Espírito para que o seu Espírito possa alcançar as próximas gerações e possa aperfeiçoar a igreja dele. Então, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, são uma engrenagem motora que trabalham em função do projeto de salvação para resgatar eu e você. Eu estava ministrando na quinta-feira na igreja do pastor Kleber, eu disse, irmãos, a pisada na bola de Eva foi tão grande que Deus está limpando a caca até hoje. A pisada na bola de Adão e Eva foi tão gigante que Deus até hoje está limpando toda a bagunça que eles fizeram. Então, não é possível viver sem a pessoa do Espírito Santo. A ausência do Espírito Santo faz com que um dos elementos da vida humana, um dos elementos da salvação seja retirado. É como uma cadeira com 3 pernas. Se você tirar uma das pernas da cadeira, ela não vai se sustentar, ela vai cair. Então, a pessoa do Espírito Santo, ela é fundamental para o processo de salvação, porque sem o Espírito Santo você não vai ter consciência do pecado e você então não vai pedir perdão, e aí todo o trabalho de Cristo na cruz do Calvário e todo o trabalho de Deus no Velho Testamento de preparar tudo para mandar o filho dele, foi feito em vão. Porque tudo isso foi feito com um único exclusivo propósito, livrar você e eu do inferno. Aí você chega e não pede perdão, aí você vai para o inferno, ou seja, todo o trabalho de Deus foi por água abaixo. Mas agora a pergunta que eu fiz para vocês foi, imagine como seria a humanidade se Deus, de repente, não tivesse enviado o Espírito Santo e nós estivéssemos ausentes do Espírito Santo. E cada um de vocês 3 aí, que eu chamei, nos deu uma resposta extremamente satisfatória. Mas a resposta que vocês deram foi uma resposta no coletivo. Eu quero ouvir agora uma resposta no individual. Como estaria você agora se o Espírito Santo estivesse ausente da tua vida por uma semana? Liamara, como você estaria se o Espírito Santo estivesse ausente da tua vida por uma semana? Alguém abre o microfone da Liamara ali? Isso. Oi, paz, graça e paz. Amém. Tá escutando? Tô escutando. Olha, tem uma coisa que eu não sei pensar rápido. Aí, assim, para mim pensar assim rápido, não sei responder Então faz muito. o seguinte, Lia. Faz o seguinte, porque a tua resposta é muito importante para nós. Então, o que a gente vai fazer? Vou deixar você por último dos 3. Tá bom, então. Vai pensando aí, que eu vou perguntar para o Renato, e depois eu vou perguntar para a pastora Vera, e daí eu vou perguntar para você. Só que a tua pergunta é um pouquinho diferente da deles. Tá bom. A tua pergunta é, como estaria a Liamara hoje se o Espírito Santo estivesse ausente da vida dela por uma semana? Tá bom.
Para o Renato, nós vamos perguntar como estaria o Renato hoje se o Espírito Santo estivesse ausente da vida dele por um mês. E para a pastora Vera, vamos perguntar o seguinte: como estaria a pastora Vera hoje se o Espírito Santo estivesse ausente da vida dela por um ano? Vai lá, Renato. Abre o microfone. Por um mês, apóstolo. Por um mês sem o Espírito Santo. Resumindo em uma palavra só, eu resumiria em perdido. Boa, boa. Boa. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Pô, perdido é forte, hein? Meu Deus. Tá bom. Pastora Vera, como a senhora estaria se o Espírito Santo estivesse ausente da senhora por um ano? Ele respondeu bem, né? Perdido. Se você fica sem vida alguns dias, já é difícil. Imaginou um ano sem a presença do Espírito Santo. Você fica, penso eu, que a gente que já viveu no mundo, né, sem conhecer a Deus, é terrível você ficar longe do Espírito Santo. Você Beleza. fica totalmente perdido, não tem vida. Vamos falar assim, sem o Espírito Santo você não tem vida. Beleza. Lia Mara, agora é a tua vez. Agora você não pode escapar, Lia. Então, eu estava pensando aqui, uma semana é menos que todos. Então, eu penso que eu ia ter uma chance, ia ser uma guerra, né? Porque aí eu não ia ter o Espírito Santo, que ele é o meu escudo, né? Minha armadura, mas eu ia conseguir. Entendi. Eu ia conseguir, mesmo sendo uma guerra, né? Entendi. Mas eu ia conseguir. Ok. Agora, antes de fazer essa pergunta a vocês, ontem, quando eu estava pensando sobre isso, estudando sobre essa matéria, eu fiquei pensando como é que eu vou fazer os meus irmãos entenderem o que eu estou pensando. Então, eu resolvi criar uma analogia sobre isso, sobre a ausência do Espírito Santo, para que vocês, então, fixassem na memória de vocês, como seria ficar sem o Espírito Santo. Todas as respostas que a Lia deu, a pastora Vera deu, o Renato deu, são boas, mas essa analogia vai ajudar você a gravar na tua mente como você ficaria na ausência do Espírito Santo. Eu vou perguntar para o Gil. Gil, abre aí teu microfone. Tem lixo aí na tua casa? Tem. Como ficaria a tua casa com uma semana de lixo, sem passar o lixeiro? Eu ficaria quase um lixão. Quase um lixão? Quase um lixão. Não, teria bastante lixo, né? Bastante, espalhado pelo quintal, tudo. Imagino. Dona Ivonete, como ficaria a sua casa se o lixeiro não passasse por um mês na sua casa? Fala, Dona Ivonete. Olha, ficaria muito ruim, né? Muito lixo espalhado. Imagine, Né? Cassiel, consegue imaginar sua casinha com um mês de lixo acumulado? Deus me livre. Contaminação total. Muito ruim. E você, Beto, um ano de lixo na tua casa, Beto? Aí vigilância sanitária tá batendo, né? Até os vizinhos iam começar a se incomodar. Ia ser muito lixo. Não ia dar para entrar. Ainda mais assim com o pessoal mais tempo dentro de casa, né? Nesses meses, por exemplo. Então, dá para viver assim, Beto? Negativo. Não sei, né? Existem aqueles que são acumuladores, né? Pessoas que conseguem viver com um monte de coisa velha, um monte de tranqueira dentro de casa. Não é vida, né? É uma sobrevida, eu acho. Entendi.
Imaginem, então, que o Espírito Santo é o coletor do lixo. E imaginem que o pecado é o lixo do homem. Quando você está afastado do Espírito Santo, o pecado vai se acumulando dentro de você. Porque você não está sendo limpo. Você não está sendo levado ao perdão. Não está sendo convencido do pecado. O que nós estamos vendo hoje, até o Caio citou ali, de pessoas que fazem coisas muito terríveis, muito terríveis. Hoje pela manhã eu tive aula de psicanálise, onde o nosso professor de psicanálise, ele trabalha para a Polícia Federal, e ele estava contando para a gente que ele está indo para Curitiba na segunda-feira para atender um caso de um empresário que estuprou suas 2 filhinhas. Uma delas tinha 4 anos e a outra tinha 6. Isso é um caso clássico de uma pessoa que há muito e muito tempo está afastada da presença do Espírito Santo. O acúmulo de lixo é tão grande que você vai então, vivendo no meio do lixo. E o ambiente fica todo morto à tua volta, porque o lixo destrói o ambiente à tua volta. O lixo atrapalha o ambiente à tua volta. O lixo, ele faz com que você afaste as pessoas que você ama de perto de você. Então, a analogia que cabe muito bem aqui é justamente essa. O Espírito Santo é a pessoa que Deus colocou na terra para nos ajudar a nos liberarmos, a nos livrarmos do pecado. Porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não há, meu irmão, toda vez que você reconhece um erro, não é porque você é bom. Porque o homem não é bom, o homem é mau. Toda vez que você reconhece um erro, não é porque você é bom, ou porque você é inteligente, ou porque você é humilde. Não. É porque o Espírito Santo fez a obra em você. Toda vez que você pede perdão, não é porque você é humilde, porque você é o santinho. Não. É porque o Espírito Santo está perto de você, está dentro de você, e ele convenceu você do pecado. Se o Espírito Santo não estiver na tua vida, você não vai conseguir ser convencido do pecado. Aprenda uma coisa: pessoas não convencem pessoas. Pessoas não convencem pessoas. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Amém?